Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Desde já eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, ilumine, guarde e proteja. Eu estou aqui com esta furadeira, que eu já mostrei antes no canal. Ela que um dos fios aqui de uma dessas bobinas de campo, ela arrebentou. Essa furadeira aqui ela é bem antiga, ela é do ano de 2008. O que eu tenho de bom nela aqui no momento é um induzido, esse mandril, né, daquele grande, né, de meia, muito bom. Eu tenho o cabo e eu tava olhando ali, eu tenho alguns pedaços de fio. Eu acho, não tenho certeza, que dá para enrolar esse bobinamento aqui desta bobina de campo. Eu tenho que ver se ele é de cobre ou se ele é de alumínio para poder fazer esse serviço. Porque se o que eu tiver lá é de cobre e aqui eu sei que é de alumínio, o que vai acontecer? Uma bobina vai dar diferença da outra, então eu vou ter que enrolar as duas. Eu vou ver o que me facilita mais aqui, se vai compensar mesmo enrolar ou não, como é que foi feito isso aqui. Eu vou ter que desmontar ela toda. Eu tava olhando aqui, essa bobina de campo ela tem alguns relevos, eu não sei porquê, eu acho que foi alguma pancada. Esse aqui ele caiu ali no chão um pouco, mas tudo bem. Mas para desmontar isso aqui não é tão difícil. Eu levanto essas abas aqui, levanto do outro lado e tiro essa pecinha de metal daqui. Prontinho. Eu faço isso com o outro lado também. Depois eu tiro essa aqui. Aí aqui eu tiro esse isolante aqui, que eles colocaram. Tá vendo? Eu tiro ele. E tiro o outro isolante aqui. E vejo se eu consigo desmontar essa bobina toda aqui. Ou então eu corto ela aqui, contar quantas voltas tem e enrolar novamente. Isso eu posso fazer com as duas ou só com uma. Só que aqui dá com problema. Mas isso eu tenho que ver como é que está ali a quantidade de fio. Se eu tenho fio para as duas bobinas ou se eu tenho fio para uma. Eu tenho um fio duplo ali, eu não sei se é a mesma espessura desse aqui, a mesma bitola. Ele é duplo, ele está em duas camadas. Eu posso enrolar, vamos imaginar que aqui eu tenha 100 voltas, um exemplo. Eu dou 50 voltas, né? E emendo as pontas dos fios, que aí ele vai me dar 100 voltas. Se quer 50, como é fio duplo, 50 mais 50 me dá 100. Isso é só um exemplo. Eu tenho que contar quantas voltas tem aqui pelo seguinte, porque isso aqui ele já vem bem saturado, o enrolamento dessas bobinas, dessas máquinas que vem da China. Eu posso enrolar com mais voltas, ou seja, vamos dar um exemplo, se aqui tiver 100 voltas, eu posso enrolar ela com 130, 120, 110. Eu não posso enrolá-la com 90 ou com 80, porque senão ele vai saturar muito. O núcleo e a furadeira vai esquentar demais. Eu não sei com qual variável ele foi enrolado, essas coisas eu vou ser bem sincero, eu não entendo. Eu entendo muito, mas muito pouco mesmo. Para enrolar uma bobina de campo, ela não é difícil, porque aqui basta contar quantas voltas tem. Ela é um pouquinho trabalhosa. Eu posso fazer uma bobina fora e depois vir encaixar aqui, ou eu posso vir enrolando ela aqui mesmo. Vou passando fio para um lado e para o outro, até dar a quantidade de volta necessária. É trabalhoso, mas é um pouquinho gratificante, porque às vezes a gente tem um equipamento, tipo essa aqui mesmo que ela queimou, e você conseguir enrolar e botar ela para funcionar novamente. Isso é o que é gratificante. Não é nem pelo aparelho, porque esta furadeira, hoje nós encontramos furadeiras aí até baratas. Esse mesmo modelo aqui, praticamente. Esse aqui é um modelo reversível, mas é o prazer de enrolar. Não é nem o prazer de ver ela assim, pela furadeira mesmo não, viu? Como eu disse, eu tenho uma outra, né, que eu posso utilizar. Aqui eu também tenho carvão, esse carvão eu posso utilizar em outro, eu posso guardar para deixar em outro, se não funcionar, essas coisas tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou estudar aqui direitinho e ver se eu consigo, se eu faço esse enrolamento mesmo ou não, beleza? Olhando aqui esta bobina de campo, ela não é difícil de tirar não. Como eu já mostrei, eu tirei aqui antes, né? Eu estava olhando ela, ó, é só levantar aqui, ó. E levanta de cá, ó. Ela já começa a sair. Ó. Vamos ver esse lado de cá. Tá vendo, ó? Ela já está começando a sair. Se eu consigo tirar ela aqui. Tira um lado. Depois tira o outro. Ó. Já soltou um lado, agora eu vou puxar aqui e soltar o outro lado. Esse é o vestido do meu casamento com o Celso, que eu quero usar no meu casamento com você. Tem algum problema? Prontinho. Tirei.
Aqui agora já me facilita para Que coisa linda. tirar algumas medidas. Porque o que eu posso fazer aqui? Eu arrumo um toquinho, um pedacinho de madeira, eu desamasso ele aqui, ó. Bem certinho aqui, quer ver? Praticamente isso aqui, ó. Praticamente eu faço isso aqui com ele, ó. Deixo o mais reto possível. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu vou tirar essa medida aqui dentro e essa medida aqui. Essa aqui e essa aqui. Essas duas e essa aqui. Quem tem uma bobinadeira, fica fácil para enrolar. Você vai enrolar num toquinho aqui para ela ficar desse jeito aqui. Depois você passa só os fios aqui, uma capinha, um durex aqui, só para ela ficar no lugar, né? Aí depois vem e só encaixa aqui novamente. Bem prático, bem legal. Eu vou ver se eu faço uma bobina que seja manual, ou eu posso arrumar o toquinho aqui, arrumo uma madeirinha e enrolo na mão mesmo. Fica mais fácil do que eu enrolar aqui também, puxando fio a fio aqui. Colocar o fio aqui dentro e puxando. Eu enrolo ele aqui, ó. Depois só venho e encaixo aqui no lugar. Voltando aqui ao assunto da furadeira, eu decidi enrolar a bobina de campo dela. Aqui está ela. Eu vou usar esse garfo de bicicleta como sarilho e vou usar estas formas aqui para enrolar a bobina. Eu vou ver, eu não sei se eu tenho o fio dessa bitola, mas eu acho que eu tenho um mais grosso um pouquinho. Se ele for mais grosso um pouquinho, eu tenho ali em 2 vias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enrolar as duas de uma vez só. Eu vou pegar uma bobina, coloco aqui, né? Um molde, coloco aqui. Aí eu pegarei esse, colocaria aqui em cima e esse aqui. Vou fazer esse sanduíche aqui. Vai ficar dessa forma. Aí aqui eu venho enrolando as duas de uma vez só. Porque o meu fio ali é duplo. Se fosse um fio simples, eu iria usar apenas este aqui, entendeu? Eu já fiz aqui, dá a medida lá certinha aqui da bobina aqui, ó. Da bobina antiga, é a mesma medida praticamente. Se ela tá maior um pouquinho, mas muito pouco. Mas quando eu vier para encaixar aqui, ela vai... Quando eu vier encaixar aqui, ela vai dar certinho, do jeito que eu quero. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nesse garfo de bicicleta aqui. Praticamente isso aqui. Esse aqui vai ser a minha manivela que eu vou colocar aqui. Esse tanto de porca, não precisa desse tanto de porca não. Eu coloquei aqui porque uma vai ter encosto aqui, duas vai prender essas peças, né, a forminha. Uma vai dar, eu dou um aperto aqui para ela em duas, para ela não pegar aqui nessa parte do garfo. E a outra também dou um aperto para ela ficar uma distância boa aqui do sarilhozinho. Aí eu vou prender ele na moça e vou fazer. Agora eu vou procurar o fio ali, porque eu tinha alguns fios ali que eu enrolava umas outras coisinhas e também de resto de transformadores. Mas os fios estão bons e o que eu tenho lá não é de alumínio e nem é nessa bitola. Então por isso eu vou ter que enrolar as duas bobinas, que é para uma não ficar... Eu não sei dizer bem, mas vamos colocar assim, que é para uma não ficar mais forte que a outra. Eu enrolando as duas com o mesmo fio, eu sei que ela vai trabalhar direitinho e não vai esquentar a bobina de campo. E vamos colocar essa criança para funcionar novamente.